Rafael. Bom dia para você, para a Diene, bom dia para os ouvintes e para as ouvintes da Band News Difusora. Muito bem. Vamos lá para a nossa coluna de política, então, aqui com a Rosiane Carvalho. A gente tem alguns assuntos, Rose, que você passou junto com a Diene aqui, e a gente vai falar sobre a Constituição indígena, né? A ministra Rosa Weber, ela que é do Supremo Tribunal Federal, esteve em São Gabriel da Cachoeira para o lançamento de uma Constituição em língua indígena. E esse é um dos nossos assuntos. Você traz aí para a gente, então. Isso, Rafael, é um marco importante para o Estado do Amazonas, é um marco importante para os próprios indígenas. Essa informação ontem foram duas questões, essa da tradução em Nhengatu da Constituição Federal, quer dizer, quase 40 anos da redemocratização, a primeira vez que nós temos uma versão em língua indígena e o país é um país de uma diversidade imensa de povos indígenas, né? E nós temos a tradução no Nhengatu. E também, ontem, o anúncio pelo governo do Estado do Amazonas que, a partir de agora, o Estado do Amazonas tem 17 línguas oficiais, né? Além do português. Se você quiser, a gente pode citar cada uma delas também como registro de todo esse momento histórico. Se tiver aí, Rose, pode trazer para a gente que é importante, até um sinal de respeito mesmo, a gente trazer aqui a informação completinha. E a gente aprender, né, que a partir de agora não basta o ato oficial, que é uma língua oficial do Estado do Amazonas, a gente precisa entender que línguas são essas e de que maneira o Estado vai fazer a conexão dessa obrigatoriedade, né, da língua oficial, quer dizer, obrigatoriedade para ele próprio. Se ele está admitindo que é uma língua oficial, ele deve criar mecanismos de inclusão de quem tem essa língua, né, no acesso a todas essas informações que são colocadas hoje em português. Bom, a partir dessa nova legislação, então, além do português, as línguas cooficiais no Amazonas passam a ser o Apurinã, o Baniwa, Dessana, Canamari, Marubo, Matiz, Maxés, Maué, Mura, Nhengatu, Tariana, Ticuna, Tucano, Uaiuai, Uaimiri e Yanomami. São essas as 16 línguas oficiais, no caso indígenas, e 17 do Estado, contando com o português. E o lançamento ontem da Constituição Federal nessa tradução do Nhengatu. Então é um ato histórico, sim, mas a gente precisa ver por outro ângulo, não o ângulo do ato oficial do Estado, mas o ângulo de conquista das populações indígenas, né, dessa resistência histórica desde a colonização. E esse ato, essas duas manifestações ocorrerem ali no Alto Rio Negro também é muito simbólico, viu, Rafael? Porque é uma região marcada por uma violência muito grande, que é colocada pelos pesquisadores e pelo movimento indígena também como uma tentativa de etnocídio, né? Você sabe, o Nhengatu já foi utilizado também como língua oficial no Brasil, era utilizado no século XVIII, especialmente nessa região, mas houve uma proibição do governo de Portugal, porque a implicação deles, a obrigatoriedade do entendimento deles é que todo mundo vivendo no Brasil, já que era um território de Portugal, precisava falar o português. E houve também uma série de outras ações, como a do século passado, né, em relação ali a essa região, de catequização por parte dos salesianos, e eles colocando uma proibição aos indígenas de falarem as suas próprias línguas. Então, há uma série de indígenas ainda hoje em contato, né, pessoas que, inclusive, alcançaram outros níveis em relação ao acesso à educação da sociedade nacional e que tem esse relato por meio de estudos dessa proibição e da violência que isso causou em relação aos povos indígenas, né? Eu falei agora há pouco, antes de entrar no ar, com o professor Maximiliano Menezes, ele é tucano, né? Ele é professor indígena, ele também é mestrando nessa área de educação e de geografia na Universidade Federal do Amazonas. Então, ele disse que ele também passou por esse processo de proibição, e isso tem um contexto histórico, inclusive na própria sede onde aconteceu esses anúncios ontem, que foi lá na FOIRN, né, que é a Federação dos Povos do Alto Rio Negro. A FOIRN, ela é criada na década de 80 como uma forma de reação a essa violência. E aí é lá em São Gabriel que a gente tem na década de 90 a questão da oficialização de 3 línguas indígenas como línguas oficiais do município, uma lei municipal, né? Além do português, tinha ali o próprio Nhengatu, o Tucano e o Baniwa. Então você vê que não é uma coisa de hoje, né? De ontem para hoje.
é algo que já vem de algum tempo e ele vem de resistência às violências que esses povos indígenas sofrem. É muito simbólico isso acontecendo no Alto Rio Negro e é muito valoroso, é sinal do valor e da importância e da resistência dessas populações que estão também aqui no estado do Amazonas. Muito bem. Está aí o registro importantíssimo, então, Rosiane trazendo, inclusive, aqui para a gente quais são as línguas, né, que foram oficializadas como línguas aqui do estado do Amazonas. São 16 línguas indígenas, né, Rose? E aí tem 17 com o português. O que mais você traz para a gente sobre essa visita que teve ali ministras lá em São Gabriel da Cachoeira? Olha, é um compromisso também da presidente do STF, ela se viu ali, acho que muito conectada com essa questão indígena quando esteve no Vale do Javari. A gente registrou aqui em março, havia naquele momento uma reunião dos povos do Vale do Javari, né? Dos povos indígenas, que inclusive culminou na alteração da coordenação da Univaja. E naquele momento ela chegou lá na aldeia, a aldeia Paraná, que estava ocorrendo aquela reunião, ela recebeu o nome de batismo indígena do povo Canamari e se apresentou ontem na reunião da FOIRN com o seu nome de batismo indígena, que recebeu lá no Vale do Javari. Então, lá naquele momento, ela traçou alguns compromissos. Um era esse e o outro era colocar na pauta, ainda no primeiro semestre, o marco temporal, né? O processo em relação ao marco temporal, que foi colocado na pauta pela ministra Rosa Weber, mas o ministro terrivelmente evangélico, como é o nome dele? Me ajuda aí, Rafael, a lembrar, pediu as vistas e ainda não voltou com André o Mendonça. processo. André Mendonça, exatamente. E aí o que acontece é que ele ainda é a expectativa que antes do término do mandato da Rosa Weber, que seria um voto favorável em respeito aos direitos dos povos indígenas, se vai voltar ou não ainda. Ela pediu isso na sessão em que ele pediu vista, mas não há ainda nada, nenhuma sinalização nesse sentido. O que a gente percebe é que os povos indígenas, suas organizações, o CI, a própria FOIRN, estão fazendo movimentações, inclusive de angariar recursos financeiros para que esses indígenas possam ir a Brasília e acompanhar esse processo, o julgamento desses processos, né? E fazer a resistência que tem de ser feita para a conquista dos seus direitos. Isso é interessante. Ainda nesse contexto, eu queria lembrar da entrevista que a gente fez com o Sidney Possuelo em janeiro. Está no YouTube da Band News. Foi publicada também naquela ocasião pela Folha de São Paulo. É interessante quando a gente perguntou dele sobre a representação política, o que significava ter uma ministra indígena, ter uma indígena, uma mulher indígena à frente da FUNAI pela primeira vez. E ele disse que é mais um passo, né, na luta das populações indígenas para se adequarem e serem aceitas com seus direitos na sociedade nacional. E isso é uma luta de mais de 500 anos. É mais um passo, então, que a gente viu ontem, da conquista e do tempo, né, que esses povos, essas populações lutam para serem inseridos. O professor Maximiliano, que conversou comigo agora antes da coluna, ele fala, olha, da importância de ter uma constituição na língua indígena. Por quê? Porque você dá acessibilidade, né, você dá condições para que essas populações reconheçam e conheçam seus direitos, que elas entendam que elas têm direito para lutar por eles, como qualquer outro cidadão do país. Esse é um dado. Um outro dado, Rafael, é que muitas vezes é comum da nossa região, é muito comum parte dessa violência, a negação desses indígenas, a invisibilidade deles e a negação deles próprios, né, das suas origens para serem aceitos, serem inseridos nessa sociedade nacional. Então, quando você tem a língua indígena valorizada, você diminui esse peso dessa violência também para esses povos, para que eles possam continuar a existir. A morte, o professor Maximiliano coloca, a morte de uma língua, ela representa também o fim, muitas vezes, da própria etnia, né? É muito complicado a resistência, isso claro que existe alguns exemplos, o povo Baré, por exemplo, né? Que houve tanta violência na negação dessa língua que não há, o professor Maximiliano me diz que não há nenhum Baré hoje que fale a sua própria língua, e isso tem que ser um movimento de resgate também do que se conhece ainda da língua Baré. Mas veja que colocar uma Constituição, a Constituição Federal do país, numa língua indígena, é o início de um processo.
para que outras etnias também se vejam nessa condição e optem por essa tradução. Claro que precisa todo de um apoiamento técnico, porque é uma linguagem técnica, jurídica, e de uma equipe, né, uma equipe muito bem preparada do conhecimento da língua dos povos indígenas, que foi o que aconteceu nessa coisa da tradução para o Nhengatu. Eu vi ali o nome de vários indígenas, destaco a Dadá Baniwa, que é já um nome muito conhecido nossa, coordenadora da FUNAI em São Gabriel, mas fez parte da equipe de indígenas que fez a primeira tradução para a língua indígena da Constituição Federal. Muito bem, registro super importante também que a Rosiane traz aqui, além da informação, trazendo também análise de tudo que representa o que aconteceu ontem lá em São Gabriel da Cachoeira, com a presença da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e também de outros representantes do governo federal. Mais alguma coisa a acrescentar, Rose? Só porque a gente preste atenção que em 2 semanas essa região de São Gabriel recebeu 4 ministras, não é isso? A Marina Silva e a Sônia Guajajara na semana passada, e essa semana 2 ministras do STF, que era a ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber, além, é claro, da ministra Sônia Guajajara, que estava ontem novamente lá, a presidente da FUNAI, a Joênia Wapichana, já não é a primeira vez, deve ser a segunda ou terceira vez que ela está presente em São Gabriel da Cachoeira também, nesse novo momento, né, do movimento indígena, e aquela região cria o seu próprio protagonismo, vai em busca do seu protagonismo. Isso também não é de ontem para hoje, é o histórico da FOIRN. Destaque aí a figura do atual cacique, do atual presidente da FOIRN, que é o Marivelton Baré. A gente vai tentar trazer aqui o Marivelton, porque hoje ele está em Maturacá com as ministras do STF para uma sequência dessa agenda. Então, a gente vai tentar ouvi-los para saber, claro, né, a percepção deles, de como é que foi esse encontro, como é que foram essas conversas e o que vem em diante. Rosiane Carvalho, muito obrigado pela coluna de hoje, trazendo muita informação aqui para a gente sempre, para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes também. Até a próxima. Até a próxima.